E em estúdio nesta edição do Meio-Dia está Pedro Gonçalves, economista e convidado habitual desta edição à terça-feira. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Marta. Em relação a estas novas regras que o Ministério do Trabalho quer propor para a legislação laboral, quando se diz que se pretende obrigar as empresas a contribuir para este fundo, poderá significar que as empresas vão ter mais custos? Com efeito, terão mais custos, porque a contribuição sendo obrigatória vai ter impacto nos custos da empresa. Mas há também o aliviar da empresa dos custos da própria indenização que estava prevista anteriormente na lei. E, portanto, tem que se ver... Uns poderão compensar os outros. Poderão compensar os outros e tem que se ver depois como é que funciona o fundo, que tipo de participação é que vai ter das empresas, se é um fundo, por exemplo, como é o Fundo de Garantia de Depósitos, em que a empresa... Todas as empresas, por existirem, que têm que contribuir numa percentagem dos seus trabalhadores. Há aqui depois um enquadramento que vai ser fundamental para esclarecer isto. Eu aqui sobre esta questão acho que é importante dar uma nota, que é esta flexibilização do contrato de emprego ou da possibilidade de desemprego para novos contratos, estamos a falar só para novos contratos, tem aqui um efeito que normalmente nós ignoramos, mas que do ponto de vista económico é muito importante. Porque os custos de contratação, ou neste caso de descontratação, dizendo de outra forma, despedimento, estão incorporados em quem emprega. Porque as empresas sabem que, quando contratam um trabalhador, têm custos muito altos se o quiserem despedir. E, portanto, esta redução dos custos obviamente, vai ter um impacto positivo a prazo ao nível do emprego, porque vai ser muito mais fácil e muito menos custo, tem menos custo para as empresas contratar pessoas, porque sabem que por redução da... Imagina o ciclo que nós temos. Estamos a atravessar uma crise, há de melhorar. As no empresas, fundo, Pedro, ao ser mais fácil despedir, é também mais fácil contratar, é isso? É mais fácil despedir, é mais fácil contratar e, ao contratar mais, o desemprego terá tendência também a reduzir. A longo prazo? A longo prazo, não é imediato. Vai demorar algum tempo esta situação a evolver. O que eu acho que é importante também salientar, e se me permite, é este esforço que está a ser feito ao nível de olhar para os países da OCDE, para os países comparáveis e ver como é que nós nos posicionamos em termos de competitividade real para as empresas. Porque é disto que estamos a falar. Portanto, é de facto importante equiparar a nossa lei laboral à dos outros países da União Europeia ou da OCDE. Mas é preciso mais do que isso. Não podemos usar o benchmarking internacional para umas coisas e não usar para outras. Mas não podemos comparar, por exemplo, com a Alemanha ou com a... Porquê? Podemos comparar São sempre. Economias completamente diferentes. Podemos ter que fazer ajustamentos em função das economias que estão em causa. Agora, temos que nos comparar mais largamente, ou seja, não podemos olhar só para o subsídio de desemprego. Temos que olhar para a nossa estrutura fiscal, temos que olhar para a nossa estrutura educacional, temos que olhar para a nossa produtividade, temos que olhar para a capacidade de criar empresas. Mas, Pedro, a alteração destas novas regras vão, de facto, flexibilizar o mercado do trabalho ou podem conduzir a mais situações de precariedade? A flexibilidade e a precariedade andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas e não são negativas. Vamos ver. Eu acho que depende de como é que nós olhamos para o problema. Se olhamos para o problema como um empresário que cria a sua empresa e contrata alguém, contrata porque tem emprego e tem trabalho na sua empresa para essa pessoa. Não contrata com o prazer sádico de o despedir passado 15 dias. Contrata porque precisa dele para o crescimento da sua empresa e precisa dele e se a empresa correr bem, se esse trabalhador correr bem, se a empresa crescer, mais há de empregar. Agora, o que não pode é, como nós vimos, a economia tem ciclos. E tem ciclos de crescimento, em que as empresas estão a correr bem e estão a empregar, mas tem ciclos em que não conseguimos vender, ou porque determinados produtos que fazíamos deixámos de poder fazer, e temos que os empresários, tem que ser dado aos empresários a possibilidade de ajustar essa realidade. Pedro, se de facto ficar de alguma forma comprovado que as empresas vão ter mais custos com os trabalhadores, embora de um lado estejam a ser compensadas, do outro vão ter custos, será que podem refletir isso nos trabalhadores, ou seja, pagando menos aos trabalhadores, obrigando-os a descontar mais? Sim, mas eu espero que as contas, e de certeza que foram feitas, não se reflitam em mais custos para as empresas.
porque se refletirem mais custos para as empresas, a lei não serve para nada. Algumas associações patronais têm dito que não têm capacidade para estas contribuições obrigatórias. Acho que isso faz um bocadinho parte do jogo negocial, até porque, enquanto o fundo não estiver definido, é legítimo das partes negociar no sentido em diminuir a sua contribuição. Agora, eu penso que faltam inputs para fazer as contas bem feitas, mas isso faz parte da estratégia negocial. Agora, é impensável, a meu ver, que o resultado desta lei seja o incremento dos custos nas empresas, porque não só se refletiria, como disse, em salários mais baixos, mas provavelmente em mais desemprego, porque a opção... Porque o bolo que a empresa gera é sempre o mesmo. Ou vai variando em função do ciclo, mas se perante a situação atual vamos incrementar os custos nas empresas, em vez de os aliviar, o resultado é menos emprego e baixos despedimentos, ou baixar salários, contratar com salários mais baixos. Não tem como fugir desta equação. Ainda não está claro se a gestão do fundo vai ser entregue a uma entidade pública ou a entidades privadas. Se a opção for as entidades privadas, poderá estar a cair-se numa solução ou num erro em termos de outsourcing e aumentar mais a despesa. A solução não deveria passar por organismos já existentes para pouparem também nesta gestão deste fundo? O que eu penso que está aqui inerente à gestão do fundo é a gestão financeira do mesmo. Não a gestão financeira e operativa, mas não tanto a questão operativa, porque essa é mais fácil, digamos assim. A gestão financeira pode fazer sentido. O fundo vai ter contribuições das empresas para pagar situações, da forma como eu entendi, situações em que no futuro empresas não tenham capacidade de pagar as indenizações. No fundo é uma garantia. É uma garantia, exatamente. E portanto não é um fundo de garantia, não é um fundo com todos os montantes para o pagamento dessas obrigações. Nesse sentido, o que vai acontecer é que as empresas é quase como um seguro. E portanto as empresas vão estar a pagar um prémio de seguro para aquele fundo, na perspectiva de, se no futuro houver um sinistro, de desemprego, e não houver capital, o fundo pagar. Nessa perspectiva, há aqui uma diferença temporal entre as contribuições e os pagamentos. E essa gestão financeira, que é no fundo como gerir outro instrumento financeiro, pode, a meu ver, ser entregue a privados. Tem essas competências mais que até do próprio Estado, porque o Estado não tem, com salvo raras exceções na Segurança Social, não tem competências de gerir dinheiro a prazo. Não é a gestão operativa, é capitalizar aquele dinheiro de maneira a que, quando for necessário, até haja mais, porque está ali ser bem investido, digamos assim. E isso é de competências, tipicamente, dos bancos, das sociedades gestoras, dos fundos, das seguradoras, e não tanto do Estado. Pode ser do Estado por via da Caixa de Depósitos, que tem essas competências, mas compete com os privados. Como o Pedro já disse, esta redução das indenizações em caso de despedimento só se vai aplicar a contratos futuros. Algumas associações patronais defendiam que deveriam aplicar-se a contratos já em vigor. Acha que era importante aplicar-se a contratos já em vigor ou é bom esta proposta do Governo, esta ressalva de ser só a contratos futuros? Eu acho que tem dois prismas. Uma resposta sim, uma não. Do ponto de vista de contrato, eu acho que nós temos tendência a passar a vida a mexer nos contratos que celebramos, e o Estado faz isso de uma forma um bocadinho intrusiva. Quando a Marta foi contratada, quando eu fui contratado, fomos contratados com uma determinada lei, com um determinado enquadramento. E esse enquadramento, por um lado, deve-se manter, porque foi nesse contexto que fomos contratados. E, portanto, provavelmente obrigaria a alterar tudo o que está para trás também, a reformular uma série de contratos, renegociar. Exatamente. Esses custos, a maior segurança que a Marta ou eu tínhamos no emprego também foi refletida em menor salário no momento da contratação, porque com a maior flexibilidade de despedimento também se reflete em maiores salários. E, portanto, era injusto. Mas reflete mesmo na economia normalmente, real? nas economias em que isso acontece, refletem maiores salários. Há maiores salários por causa disso, porque há menos custos e porque as empresas não estão a reter uma parte do seu salário para eventualmente ter que despedir. Mas há muitas situações de precariedade em que não se reflete em salários mais elevados. Mas essas não têm esse benefício do desemprego. Não têm contrato. Não tem o benefício do desemprego. Quem está a recibos verdes, quem está em contratos temporais, tem proteção muito menor. Estamos a falar das pessoas que têm realmente acesso a proteção do desemprego. E, portanto, o contrato foi celebrado com o regime. E, portanto, a resposta é não. Por outro lado, do ponto de vista económico, e olhando só do ponto de vista económico, há, efetivamente, se tivesse sido alargado,
há efeitos positivos para a economia, podia haver efeitos positivos para a economia pela flexibilidade em relação ao grande... Quem está empregado hoje é a grande massa dos destinatários, não é quem vem, porque, como nós sabemos, o desemprego é alto e vai demorar bastante tempo a baixar e o número de pessoas que entram todos os anos no emprego também é baixo. Pedro, já voltamos a falar um pouco mais à frente a propósito das previsões do FMI.